só para a gente poder conhecer mesmo e falar um pouco sobre esse processo. Eu me chamo Vando Douglas, hoje eu trabalho com comunicação em Canaã dos Carajás e região. Eu estive em Belém, fiz o material porque eu acho que a identidade de vocês representa a nossa região Carajás inteira. Não é só Paropebas, não é só Canaã, então representa uma identidade única para a nossa região. E aí eu falei assim, quando eu tiver a oportunidade, eu vou lá conhecer as Mulheres de Barro e tentar entender um pouco da história delas. Eu queria que você se apresentasse para o pessoal quem é você, primeiro, né? Como uma das idealizadoras, uma das cooperadas ou associadas aqui? Mobilizadora cooperada. Aí, pronto. Se apresenta para o pessoal. Olá, meu nome é Sandra Santos. Eu faço parte da cooperativa Mulheres de Barro desde o embrião, né? Desde quando a gente deu aquele estalo da necessidade de Paraupebas ter uma identidade para o artesanato do município. E foi a partir de uma ida a Belém que nós percebemos que o artesanato que a gente produzia naquele período, em 2003, não havia algo que nos identificasse, né? A partir dali, eu criei um projeto chamado Artesanato Sustentável de Parauapebas, que tinha o objetivo de identificar a matéria-prima regional, né? Matéria-prima natural, e criar os meios para qualificar os artesãos, né? Identificar uma iconografia para decorar esses produtos, que aí vem a coisa da identidade, e participar de eventos, né? Como a COP30, com um produto genuíno, regional, da região de Carajás, com a identidade arqueológica, que é a nossa iconografia. E assim, conquistamos nesses anos, desde 2003, que nós estamos buscando essa identidade. Temos um protótipo de uma cerâmica, que cerâmica é produzida em qualquer lugar do mundo, mas com a identidade das referências arqueológicas Tapirapé-Aquiri, só aqui, nas Mulheres de Barro. Que legal. Desde 2003. E como é que foi esse surgimento? Quando você falou que você está desde o embrião, desde o primeiro momento. Como é que foi esse processo para você, assim, do nada estalou, já tinha uma história? Porque sempre quando a gente vai ver, assim, quando a gente vai falar de artesanato, ou quando a gente vai falar de um artista, falando, minha avó me ensinou a fazer o negócio. Como é que foi esse primeiro processo? Eu, desde criança, fui muito apaixonada por arte, né? Minha mãe fazia flores, costura, e eu catava os retalhinhos dela e começava a fazer alguma coisa, boneca de pano, flores também, dava um jeito de criar alguma coisa para brincar. E aí, na minha idade mais adulta, eu fui me interessando mais, né? E aqui em Paraupebas nós estamos nesse processo de produção artesanal desde o século passado. Desde muito tempo, ainda mais que acharam uns produtos aí dentro de alguns espaços que eu estou sabendo. Desde o século passado, né? E na década de 90 nós começamos a fazer exposições, participar dos principais eventos que a cidade fazia, né? Uhum. Mas sempre trabalhando com matéria-prima industrializada, que a gente chama de artes manuais, é aquele material que a gente compra no armarinho, compra uma revista junto, copia aquele produto. Em 2003, nós fomos convidadas para ir a Belém fazer uma exposição lá nas docas, e ocorre que todos os artesanatos que estavam expostos eram com matéria-prima natural, a maioria com iconografia de cada município. O nosso era o único diferente, e isso nos deu um start. Foi um impacto, assim, poxa, a gente mora num território que mais de 70% do território são florestas nacionais protegidas, indígenas, né? Somos um celeiro de biodiversidade, porque a gente ainda está comprando matéria-prima para produzir artesanato no armarinho. Aí que veio o estalo e veio a história do artesanato sustentável de Paraupebas, que nele é uma cartilha, sabe? O caminho, o percurso, o propósito, virou propósito. Ficamos 2 anos nesse projeto, que eu chamo Projeto de Sovaco, a gente põe dentro de uma pastinha, põe debaixo do braço. O projeto do sovaco é ótimo. E vai batendo de porta em porta, né? Nessa época a gente não tinha a Secretaria de Cultura em Paraupebas. Quando não se tem uma secretaria específica, não se tem a política pública específica, né? Para atender essa demanda. E o artesanato, se a gente olhar para o segmento, a gente
sempre tem da cultura, que já é precária, né? Os investimentos para a cultura já são precários. E tem momentos que também são muito mais, né? A gente sabe da história. E a gente vem também de um processo da pandemia, a gente vem de um processo de mudanças no espaço, que a gente está numa região que é aquecida pela mineração e que tem altos e baixos, e de 2003 para cá teve vários altos e baixos. Aí a gente... aí eu vou só complementar, que a cultura ela já é o mínimo do mínimo. A política pública que vai para a cultura é 1% de todo o montante que... né? No e geralmente, 2% só. Geralmente, a política dentro do âmbito institucional público, ela é mais para garantir um cabide de emprego do que para fazer o trabalho fluir. Então, as entidades do terceiro setor que engajam nessa dinâmica de buscar desenvolvimento cultural, elas têm um trabalho, um esforço extraordinário, né? Se você não estiver ali focado, se o teu propósito não estiver muito claro na tua cabeça, tu vai se desgastar no percurso e vai ficar pelo caminho. Porque é difícil. É puxado. É puxado. E aí a gente está falando de artesanato, cultura e empreendedorismo. Empreendedorismo. E movimentado pelas mulheres. Né? E aí quando chega... é uma coisa assim que a gente fica muito no pensar no... Poxa, estamos nesse patamar, mas o tanto que a gente batalhou para chegar, né? Exatamente. Aí esses 2 anos de peregrinação com a pastinha debaixo do sovaco, a gente entendeu que o artesão ele não deve ficar só na bancada produzindo. Ele tem que estar diretamente ligado às discussões do que as prefeituras estão nesse momento fazendo para 4 anos, né, que é o PPA, o Plano Plurianual, está assim, planejando ações para 4 anos. Se a gente não estiver lá também fazendo parte dessas audiências públicas que são colocadas, dizendo que a cultura é importante, que o artesanato é um segmento que inclui mulheres, que gera renda para mulheres, que a maioria são mães solos, idosas, com baixa escolaridade. O artesanato te coloca num lugar de visibilidade, de evidência, né? De evidência, de mercado. E aí, em 2005, né? Não tinha política pública no município, né? Os 2 anos foi ótimo. Complicadinho, né? Os 2 anos foi ótimo, porque a gente viu a necessidade de estar nesse lugar de produzir, mas também de discutir política pública para o segmento. Aí conhecemos o programa de educação patrimonial que estava acontecendo aqui em Canaã. Que legal. Eu conheci em Canaã, eu fui fazer eu estava fazendo pedagogia na época. A professora Janice, que foi a coordenadora geral do programa de educação patrimonial aqui no território, no período de 2005 a 2012, haviam 3 turmas, uma em Vila Assunção, Paulo Fonteles e Canaã. Então, eu já fazia uma pesquisa, o projeto começou em 2003, mas eu comecei a pesquisar materiais. Já fazia biojoia de sementes, né? As que a gente conseguia, as que eram lisinhas, que a gente conseguia... As que já vinham quase preparadas pela natureza, para não ter muita coisa de furar, não precisava de muita ferramenta. E ela viu um acabamento da minha bijuteria e falou, olha, eu estou com um projeto lá em Canaã, as meninas lá do Racha Placa, que falavam, estão fazendo cerâmica, muita peça de bijuteria, eu preciso de alguém para montar, você topa ir lá? Quando ela falou isso, meus olhinhos brilharam. Estou aqui me formando, preparada, estou pronta para esse momento. Aí fui com a professora Janice para lá, né, fazer esse trabalho de finalização das bijuterias, foi fantástico. Eu falei, professora, eu tenho um projeto, que eu acho que tem alguma coisa a ver com isso. Aí mostrei para ela, falou, olha, tem. Vamos ver se a gente consegue uma turma para lá, para artesanato, para educação patrimonial para Paraupebas. O que é educação patrimonial que é importante a gente falar, né? A educação patrimonial, ela te vincula por meio do sentimento de pertencimento à cidade. Então, como nós moramos num território que é constituído, a população, a maioria é constituída por processo de migração intensa, as pessoas vêm com muita necessidade de moradia, de alimento, de resolver o problema dos seus filhos, né? Você vai para a escola, você vai para a faculdade, de vários outros processos. E na bagagem traz muitas ansiedades, né?
para resolver os problemas. Mas tem uma coisa que não se traz, tem que ser trabalhada, que é o sentimento de pertencimento. Tudo que você... Um migrante, uma pessoa que veio de outro estado, ele fala assim, lá na minha cidade é assim, né? Lá na minha cidade a gente fala dessa forma, a gente come desse jeito essa comida. E aí tem uma coisa interessantíssima para dizer, que tem gente que mora há 30 anos aqui no território, mas na minha cidade é assim, aqui não é a cidade da pessoa. Então, através da educação patrimonial, você fala de cultura, você fala da história, você fala da arqueologia, você começa a criar, fala dos mestres da cultura popular, da atividade artística, né? E aí da formação do povo brasileiro. E aí você começa a criar nessa pessoa um universo de coisa que ele não se atentava, porque não tem tempo, porque está cuidando de resolver os BOs do dia a dia. Tem o privilégio de estar Mulheres de Barro no Centro de Educação Patrimonial, né? Que faz esse trabalho com crianças desde a primeira infância até quem está fazendo formação, o pessoal que está fazendo faculdade, que fala de empreendedorismo feminino, que fala de cultura, que fala de arqueologia, que fala de história. A gente recebe alunos de todos os segmentos. Antes de 2002, esse trabalho de licenciamento, né, que a gente pegou carona no licenciamento do Projeto Salobo. Em 2005, ficamos 6 anos na formação. Eram 45 alunos, sobraram 6. Por isso que o nome é Mulheres de Barro. Sobraram 6 mulheres e os artefatos, né, que vieram de 6.000 anos antes de Cristo, contar uma nova história através dos produtos contemporâneos que as mulheres de barro fazem. Que legal. Hoje, eu tô tentando entender todas essas informações para vocês verem o quanto que a gente é rico de informação, de história, de identidade. E eu vou lhe falar e vou ser sincero, eu, Vando Douglas, eu sou de Tucuruí, nascido em Tucuruí, mas hoje tenho Canaã dos Carajás como a minha casa, como a minha terra, e vejo como um pertencimento. Eu levanto a bandeira para todos os lugares que eu sou de Canaã dos Carajás. Tenho o maior respeito pela minha cidade de Tucuruí, por conta de toda a hidrelétrica, de todo o processo. Fui crescida ali na beira do rio. Eu também. Ai, que Meu pai foi um dos primeiros, na época começou a construção da barragem. Nós viemos para lá, da divisa do Pará com o Maranhão, que ele estava fazendo... trabalhava nessas grandes construções que aconteceram no Pará, e a gente ficava acampado junto com ele. Nós viemos para Tucuruí no começo. Eu nasci porque meu pai veio do Maranhão para cá, nessa fase migratória da construção da segunda fase da usina, desde 72, então a gente vê nesse processo. Mas hoje eu vi Canaã dos Carajás e a região de Carajás, porque é o nosso pertencimento, que é o que eu sempre prego, como a oportunidade. E faz pouco tempo que eu entendi o que é pertencimento. Do que é você entender de onde que você é, de onde que você veio e o que está acontecendo na sua região. E aí muitas, como você falou, existem muitas pessoas migratórias de outros estados e tenta chegar aqui e a gente vê que aqui ainda é um Pará que não está dentro do Pará, que fica misturado com um negócio que não é indígena e que tem os indígenas e que a gente precisa mostrar. Hoje, as mulheres de Barros tem um crescimento muito grande, como você falou, participou de um evento internacional que deu essa notoriedade. Hoje, quantas mulheres são assistidas através, né, dessas atividades aqui? E conta pra gente qual que é os materiais que vocês produzem aqui. Olha, aqui é um espaço, aqui no Centro de Exposição e Educação Patrimonial, é um espaço exclusivo de produção cerâmica. Certo. E comercialização de cerâmica. Porém, nós temos a Escola de Arte que funciona aqui. Temos o Ateliê Cerâmica que funciona também aqui. E tem um trabalho que a gente faz por meio do Instituto Mulheres de Barro. A cooperativa Mulheres de Barro cuida da produção e comercialização da cerâmica e realização de oficinas. A gente também faz ensino. E o Instituto Mulheres de Barro, a gente criou há 5 anos para cuidar de ações externas. Oficina na zona urbana, na zona rural, em parceria com os municípios vizinhos. Realização de feiras colaborativas, a gente tem uma feira que funciona aqui no Complexo Turístico, todo final de semana. Que legal. Então, implantamos lá. E formações, né, em gestão cultural, porque é uma carência dos produtores, às vezes você aprende um ofício, mas você não sabe vender, você não sabe... E a parceria que a gente faz com o Sebrae, né? Hoje nós temos a parceria do Sebrae, a parceria da Vale,
parceria de algumas empresas que fazem parte também, né, em projetos pontuais. Programa Partilhar e outros projetos de incentivo à cultura. Exatamente, a gente tem esse know-how. O Instituto Cultural Vale é o nosso principal patrocinador para gestão do espaço, né? Manutenção do espaço, porque assim, um espaço como este que recebe, está aberta a porta aqui todo santo dia para receber a comunidade, receber turistas, receber as escolas, precisa de manutenção, precisa de equipe, então esse trabalho é fundamental. Além disso, a gente tem a Escola de Arte, que oferece oficinas para crianças de 9 a 15 anos e adultos a partir dos 16 anos. Né? Que legal. E aí tem um programa de incentivo à leitura com arte cênica. Gente, é uma gama de coisa, né? Aqui, você não conhece ainda? Não, a gente vai já fazer um tour tá, para a gente poder conhecer. Eu acho que a gente deu para entender um bocadinho. Eu agradeço pelo carinho. Vou convidá-los, vocês que são meus seguidores, que estão aqui acompanhando, vendo esse vídeo aí, de onde vocês estiverem, para que vocês sigam as Mulheres de Barros. Centro Mulheres de Barro. Pronto, vou marcar aí, @Centro Mulheres de Barro, e que vocês possam vir fazer uma visita para conhecer, né, as mulheres. Adquirir um produto original da região, para presentear no Natal, no Ano Novo, no Dia das Mães, no Dia dos Namorados. Eu tô precisando levar um produto desse para me colocar na minha casa. E dizer o seguinte, para a gente poder finalizar a entrevista, eu sempre peço para que os entrevistados, assim como você, que passe uma mensagem, pode ser para você no futuro, imagina você daqui a 10 anos. Ou para quem seja, para a comunidade, seja para as mulheres de Barro também, para as mulheres que são afetadas pelas atividades que você realiza. Eu quero que você mande uma mensagem para elas, como se você estivesse vendo elas no futuro. Vamos lá, vamos falar de sustentabilidade? Vamos. Mulheres de Barro tem implementado nas suas atividades, nas suas etapas de produção, a sustentabilidade, buscar, né? Porque assim, a gente trabalha com cerâmica. A matéria-prima poderia ser exclusivamente de extração mineral. Porém, nós fazemos a coleta de argila em obras licenciadas, onde há grande descarte de argila. Então, a gente observando o cenário, a gente coleta esse material, criou um processo de beneficiamento que a argila fica própria para esse trabalho que a gente faz. Além disso, a gente usa reuso de papelão, né, do comércio para fazer as embalagens. Foi substituindo plástico bolha, né, tudo direitinho. A outra coisa sustentável que eu observo no nosso dia a dia é a formação de pessoas. Né? Às vezes as pessoas ingressam, porque para entrar na cooperativa precisa a pessoa ou ser um artesão tipo um oleiro, que já é da área cerâmica, ou passar por um processo de formação para poder chegar no ateliê e ser convidado pela cooperativa para ser um artesão. Um ceramista, né? Um artesão ceramista. Um artesão ceramista é uma coisa mais chique. E aí isso a gente faz também, é sustentável, porque a pessoa pode passar um tempo com a gente aqui, sair e querer montar o seu ateliê aqui em Paraupebas, em Canaã, e no mundo. E saber o que é, por que Mulheres de Barro trabalham com isso. A gente faz muita oficina por aí e a gente busca a iconografia daquele lugar para que aquele grupo fique. Não vai copiar o das Mulheres de Barro, mas ela vai ter uma identidade própria do lugar onde ela está. Então, trabalhar a sustentabilidade em relação ao uso sustentável dos materiais e também trabalhar a sustentabilidade para que as pessoas sejam autônomas, para também criar o seu negócio, né? Porque assim, estar numa cooperativa é um estágio, né? Eu vou ficar aqui na cooperativa, fiquei 5 anos, então quero fazer meu próprio negócio, está apto a fazer, porque vamos completar 10 anos de centro ano que vem. Mas em 10 anos, se 5 daqui já quiser montar o seu próprio ateliê, já tem capacidade para fazer isso. Então é uma grande honra, né? Uma coisa que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, ainda vai ter a produção, porque não é restrito apenas para Mulheres de Barro produzir, mas as pessoas que passam por aqui podem sim dar continuidade no outro ambiente, né? E vida que segue. Show de bola.
Tô feliz em saber um pouquinho da história. Eu acho que daria pra gente fazer um podcast, né? Com vários episódios pra contar as histórias, chegar aí com as mulheres. Da cultura regional, E né? isso, a gente contar, fulana, como é que foi, o que mudou a vida, como é que tá transformando, como é que foi a identidade de uma peça ou outra que chamou mais atenção. Parabéns pelo trabalho. Eu acho que a gente consegue transmitir um pouco do que é esse trabalho e o quão significativo é. Não é só pegar o barro ali e botar ali e fazer um negócio, é a transformação de vidas, de pessoas que estão sendo afetadas, que podem ser transformadas. Sucesso, conte comigo, Wanda Douglas. Me convide para o aniversário ano que vem. Vamos lançar um livro para contar a história. Lance um livro, conte a história, bora fazer um podcast. Eu acho que muitas outras mulheres precisam ser inspiradas. Tem um pessoal do teatro, a Biojoia, né, que saiu daqui também. Sim. A gente forma outros grupos. Nós estamos trabalhando um grupo com fibras naturais lá na zona rural. Olha que legal. Hoje eu matei aula para ir para... Mas é muito interessante. E assim, oficina, a gente sempre busca grupos que têm possibilidade de crescer. Então, as meninas da Biojoia, hoje tem 2 grupos fortes de Biojoia em Paraupebas, que começou tudo por aqui. A gente faz formação, faz projeto, né? Claro, a cooperativa trabalha em cima de projetos, editais, parcerias. Quem quiser fazer parceria com Mulheres de Barro... Corre para cá, empresas. Para atender demandas, né, da comunidade, na zona urbana, na zona rural, nos municípios vizinhos. É só chegar aqui para conhecer a gente que estamos prontas. Então, até mais, gente.